Então, no dia 24 de janeiro, por volta de 20 horas e 33 minutos, né? O carro vermelho, um Fox vermelho, ele ingressa na casa da Silvana, acionando o portão eletrônico, e ele ali permanece por alguns minutos, e neste momento, um celular vinculado ao indiciado, ao ex-marido da Silvana, se conecta à rede Wi-Fi da casa da Silvana. O veículo Fox deixa a residência após alguns minutos e por volta de 9h28, 21h28, o veículo branco de propriedade da Silvana, um K branco, ele ingressa também na residência da Silvana. Nesse momento, então, o celular da Silvana também se conecta à rede Wi-Fi da casa dela. E nós temos então uma concomitância de conexões, colocando o celular vinculado ao Cristiano e o celular da Silvana no mesmo local e horário. Por volta então de 23h30, este veículo Fox vermelho retorna à casa, permanece ali por alguns minutos e sai novamente da casa por volta de 23h45. E nesse momento, ambos os aparelhos celulares, tanto da Silvana quanto esse celular vinculado ao Cristiano, desconectam da rede Wi-Fi de forma concomitante. Bom, a partir daí nós temos então já provas de que o Cristiano, um celular vinculado ao Cristiano e o celular da Silvana estiveram juntos na residência da Silvana nessa noite. A Silvana não foi mais vista desde então. Nós temos então, seguindo a linha do tempo, né, e partindo já para a madrugada do dia 25, madrugada de domingo, madrugada de sábado para domingo, nós temos acontecimentos, entre eles, por volta de 2h40 da madrugada, o celular da Silvana, no celular da Silvana é gerado um ponto de acesso de rede de dados móveis, de compartilhamento de dados móveis, a partir do celular da Silvana. Esse ponto de compartilhamento de dados móveis é acessado por este mesmo celular que esteve conectado ao Wi-Fi da casa dela, o celular vinculado ao Cristiano. Então nós temos mais uma vez o celular vinculado ao Cristiano junto do celular da Silvana. Esse ponto de compartilhamento de dados móveis já tinha um nome pré-definido e também foi configurada uma senha desse ponto de acesso de Wi-Fi, gerado pelo celular da Silvana. Foi gerada uma senha alfanumérica, denominada Megera 77. Através de quebras e análise de troca de mensagens de aparelhos de celular, foi verificado que o termo megera, né, o termo pejorativo, né, megera, era utilizado pelo Cristiano e pela sua esposa para se referir a Silvana. Então, o celular do Cristiano permaneceu conectado a esse ponto de compartilhamento de dados móveis do celular da Silvana durante a madrugada de domingo, né, do dia 24 para o dia 25. Já, então, por volta de 13h19 do dia 25, o Fox vermelho retorna para a casa da Silvana, permanece lá por cerca de 3 a 4 minutos
E nesse momento, o celular da Silvana volta a se conectar ao Wi-Fi da casa dela. Então, mais uma vez, nós temos o celular dela retornando para a casa dela junto do Fox vermelho. Seguindo na linha do tempo, né, na madrugada de domingo, já passando para a manhã de domingo, o início da manhã de domingo, por volta das 7 horas da manhã, uma hora que é importante para os fatos, o celular da Silvana, foi possível verificar que o celular dela estava posicionado em região delimitada, geograficamente congruente com a residência do indiciado, do ex-marido dela. Ou seja, o celular dela, que esteve posicionado na região geográfica da casa dela, passou a estar localizado na região geográfica da casa do indiciado, do Cristiano. E nesse momento, por volta de 7 horas da manhã, que foi realizada uma postagem na rede social da Silvana, dando conta de que ela havia viajado para uma região de serra e que lá havia sofrido um acidente. Aqui se percebe que o celular então não estava na região da serra, né? E sim na região geográfica da casa do investigado, do indiciado. Mais além, por volta de 11 horas da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã, esse celular da Silvana, que estava na região geográfica da casa do Cristiano, se desloca novamente. Tanto o celular dela quanto o celular dele se deslocam para uma região limítrofe entre Cachoeirinha e Gravataí, onde tem um grande supermercado aqui, um comércio. Nesse local, então, nessa nova região geográfica, onde se deslocaram os dois celulares, o celular vinculado ao Cristiano e o celular da Silvana, nós obtivemos imagens desse comércio onde foi possível verificar que o Cristiano estava lá e realizou compras nesse comércio. Nesse mesmo momento, nesse mesmo espaço temporal, por volta de 11h30, 11h33, para ser mais específico, do celular da Silvana foi realizada uma ligação para o telefone fixo do comércio dos pais dela, o Isaí e da Dalmir. Nesse momento, então, foi comunicado aos pais da Silvana de que ela havia sofrido, então, um acidente na região da Serra, teria, em tese, capotado o carro. Nós sabemos, então, que no momento dessa ligação, ambos os telefones, tanto da Silvana quanto esse telefone do Cristiano, estavam na região de Gravataí. A partir de então, nós sabemos que os pais da Silvana, o Isael e a Dalmira, iniciaram, então, buscas para tentar, enfim, localizar a filha, saber o que tinha acontecido. E por volta de meio-dia e 20, meio-dia e 22, os pais dela estiveram na delegacia de Cachoeirinha. Como era um domingo, o atendimento é realizado na DPPA, a delegacia estava fechada. Contudo, nesse trajeto, os pais da Silvana encontraram uma guarnição da Brigada Militar. Conversaram com os policiais, relataram o que sabiam do possível acidente que a filha havia sofrido. Os policiais militares tentaram de alguma forma auxiliá-los, fizeram pesquisas para ver se descobriam algum acidente que havia ocorrido. Não constataram nada nesse sentido. E o Isael, conforme testemunha do policial que conversou com ele de forma espontânea, disse que estava desconfiado desse possível acidente que a filha teria sofrido e que acreditava que o seu ex-genro poderia estar de alguma forma envolvido com esses fatos. O
O Isael, então, relatou para o policial militar que pretendia ir em busca do Cristiano, conversar com o Cristiano para, entre aspas, dar um aperto no seu ex-genro, para ver o que havia acontecido. Nós sabemos que de fato, o casal se deslocou até a casa do Cristiano. Lá teve algum diálogo que foi relatado pelo próprio Cristiano e pelos familiares dele. E após isso o casal retornou para sua casa. O casal não possuía telefone celular, somente um telefone fixo na sua residência, no seu comércio. Então, com certeza retornaram para casa esperando algum tipo de ligação, uma possível nova ligação da Silvana. Por volta de 14h30, nós verificamos que uma chamada telefônica originada do telefone do Cristiano foi feita para o telefone fixo do casal, da residência e do comércio. Já por volta, então, de 16h28, né, do dia 25, é possível verificar que o Cristiano se deslocou juntamente com o Isael para a casa da Silvana. Chegaram lá por volta de 16h28. Eles entraram no pátio, o carro ficou estacionado na parte frontal da casa, e ao desembarcar do veículo, foi possível observar que ambos não se dirigem para a residência, nem para a entrada da residência, nem para os fundos da residência. Ambos se deslocam para uma caixa de luz localizada junto à grade frontal da casa. E aqui cabe um parênteses, né, para explicar essa parte. Nós verificamos que, durante um dos mandados de busca e apreensão realizados na casa do Cristiano, foi apreendido um notebook de propriedade do Cristiano. Nesse notebook nós encontramos o acesso. É possível verificar que o Cristiano acessou e utilizou software de clonagem de voz. Esse software ele permite que, com uma amostra vocal de uma pessoa, possa ver a clonagem dessa voz. E, a partir de textos pré-definidos, podem ser gerados novos diálogos com essa voz dada como exemplo. No celular do Cristiano, uma das contas associadas ao celular do Cristiano, nós encontramos num bloco de notas estas frases construídas, um enredo. Inclusive, o título dessa nota era Me Gera, onde nós podemos observar, olhando essas frases de forma, digamos assim, solta, não é possível grandes conclusões, mas no contexto de tudo que foi descoberto, nós observamos que o Cristiano utilizou um software de clonagem de voz para se comunicar com os pais da Silvana. Primeiro, para simular, então, o acidente na serra, que ela teria capotado o carro. Naquele último parágrafo, né, que ela fala: mãe, eu me acidentei. E essa fala foi utilizada naquela ligação realizada quando o celular da Silvana estava localizado em Gravataí, juntamente na mesma posição geográfica que o celular do Cristiano. Então, a partir daí, o casal ficou sabendo, né, desse possível acidente. Ademais, esse mesmo ardil foi utilizado, então, para simular um possível problema elétrico na casa da Silvana. Pelo enredo criado, então, a Silvana já teria retornado para casa, estaria bem, teria retornado para casa, mas estaria com um problema na rede elétrica da casa dela.
E a Silvana, né, no enredo criado, a Silvana pediria para que o senhor Isaíl fosse até a casa dela para ajudá-lo com esse problema elétrico. Justificando, então, a ida do Isaíl juntamente com o Cristiano na casa da Silvana e justificando também o fato de que, ao chegarem na casa da Silvana e desembarcarem do carro do Cristiano, ambos se deslocam para o quadro de luz localizado junto à cerca da casa da Silvana. Seguindo na linha do tempo, então, o Cristiano permanece na casa da Silvana por volta de em torno de 20 minutos. Ambos se deslocam para a região posterior da casa, onde era feito o acesso da casa. As pessoas entravam pelos fundos da casa e não pela porta da frente. Ambos se deslocam para os fundos da casa e cerca de 20 minutos depois, somente o Cristiano sai da casa, entra no carro e sai da residência. O senhor Isaíl, então, nunca mais foi visto depois dessa data e horário. O Cristiano, conforme ele mesmo relatou para a polícia, depois de sair da casa da Silvana, se deslocou para a casa onde estava a Dalmira, sozinho. Pode botar de novo o texto, Wilson. Nesse enredo nós podemos observar também que há mensagens direcionadas para a mãe do Cristiano, dando conta de que tanto o Cristiano quanto o Isaíl estariam na casa dela, tentando arrumar esse problema elétrico, e que a Dalmira precisaria então franquear a entrada do Cristiano para que ele buscasse mais ferramentas e fios elétricos para o conserto da rede elétrica da casa da Silvana. Então foi utilizado esse enredo para que a Dalmira permitisse que o Cristiano entrasse na casa. E nesse momento então ele arrebata a Dalmira, que também não foi mais vista desde o domingo, dia 25 de janeiro. Aqui é o horário que o Cristiano deixa a casa da Silvana sozinho. Então, seguindo aí na linha do tempo, por volta de 3h09 da madrugada do dia 26, o Fox Vermelho retorna à casa da Silvana, onde permanece até por volta de 13h47, e durante esse período, aquele mesmo celular que já havia se conectado no sábado à noite, o celular vinculado ao Cristiano volta a se conectar na rede Wi-Fi da Silvana. Depois que esse celular, quando o veículo vermelho sai da casa da Silvana, o celular desconecta da rede Wi-Fi e nós podemos verificar que esse aparelho celular do Cristiano esteve na zona da Costa do Ipiranga, em Gravataí, na madrugada, então, do dia 26, por volta de 4h40 da madrugada. Já partindo para a segunda-feira, dia 26 de janeiro, na parte da noite, o Cristiano estava de serviço, estava trabalhando na noite do dia 26, na cidade de Canoas. Ele é lotado em Canoas, ele é policial militar. Nós observamos que durante a noite do dia 26 e a madrugada do dia 27, período que o Cristiano estava trabalhando de serviço,
na cidade de Canoas, o celular da Silvana esteve na cidade nessa mesma data e horário. Nós podemos observar que em regiões geográficas diferentes o celular da Silvana circulou pela cidade de Canoas, muito provavelmente nas mãos do Cristiano, que fazia então o policiamento naquela cidade. Nós observamos ainda que o celular da Silvana teve geolocalizações em Canoas, né, dados precisos que nos permitiram identificar que o celular da Silvana esteve em determinado momento em frente ao local onde o Cristiano presta serviço, onde ele serve. Exatamente na frente, posição geográfica. Num momento crítico, pois foi um momento em que nós verificamos que do celular da Silvana foi acessado as suas redes sociais e foi feito um contato com uma amiga da Silvana. Então, a pessoa de posse do celular da Silvana, se passando pela Silvana, trocou mensagens com uma amiga, relatando então que sim, havia sofrido um acidente, mas que já estaria bem e que não precisariam se preocupar com ela, que logo ela iria dar mais notícias. Nesse mesmo instante, foram feitas novas postagens nas redes sociais da Silvana, dando conta de que ela havia então sofrido esse acidente com um caminhão vermelho, porém já estaria em recuperação, estaria bem. Então, quando o telefone estava localizado em frente à companhia onde o Cristiano estava prestando serviço naquela noite. Bom, toda essa linha do tempo, né? Ela foi possível realizar e reconstruir essa linha do tempo através de inúmeras quebras de dados, processamento de dados e análise desses dados. Foi um conteúdo muito extenso para que nós chegássemos a esse resultado. Então, colocando o Cristiano, de fato, junto a Silvana durante todo esse período crítico, né? E nos permitiu então concluir que a Silvana, o Isael e a Dalmira então foram mortos entre os dias 24 e 25, sendo que a Silvana foi morta na casa dela, né? E o senhor e ele permaneceu com o celular dela para que pudesse então criar esse enredo, primeiro de um suposto acidente sofrido na serra, né, para justificar um suposto desaparecimento, e posteriormente para poder enganar, atrair e matar os pais dela, o Isael e a Dalmira. É importante ressaltar que na casa da Silvana, após a realização de perícias, foi encontrado sangue da Silvana, bem como sangue do Isael no chão da casa. Então esse seria um resumo dessa linha do tempo reconstruída, daquele período mais crítico, né, em que as pessoas então foram inicialmente desapareceram e os crimes, o feminicídio e o duplo homicídio foram cometidos. Bom, o inquérito então está sendo remetido com o indiciamento de 6 pessoas. O Cristiano pelo feminicídio da Silvana, pelo duplo homicídio qualificado do Isael e da Dalmira, pela ocultação dos cadáveres, pela falsidade ideológica e abandono de incapaz, por furto
falso testemunho como partícipe e associação criminosa. Outras 5 pessoas foram também indiciadas, tendo em vista que participaram após o cometimento dos crimes, buscando então acobertar esses passos do Cristiano após o cometimento dos crimes. Só complementando em relação a toda essa dinâmica de fatos aí que foram narrados, né? A complexidade em si dessa investigação, ela não se resumiu a simplesmente busca de imagens e análise de mensagens, né? Até porque, como foi dito antes, eram pessoas envolvidas que tinham conhecimento, de certa forma, da atividade policial e também conhecimento de tecnologia da informação. E por que esse dado é relevante? Porque nós conseguimos verificar que em determinado momento o autor do fato, ele chegou a ter 3 telefones ativos em um período crítico. Ele criou um telefone com ar de idoneidade, com nome de terceiros, para que ele pudesse utilizar também e concretizar esses atos sem levantar suspeita. A ideia de criar esse enredo foi justamente retardar ao máximo, né, e afastar os holofotes dele, porque essas primeiras horas, como eu disse, elas são fundamentais. A gente busca, e quando se começou a fazer essa busca pelos desaparecidos, algumas câmeras já nem possuíam mais imagens. Então a gente verificou ao longo dessa investigação e com o cruzamento de muitos dados telemáticos que em determinado momento o telefone dele estava em um local, mas ele estava em outro, porque ele tinha um outro aparelho, em nome de terceiros, que lhe permitia a comunicação, né, e lhe dava um suporte para essa execução do crime. Um crime tão bem planejado, e a gente percebe que esses atos, essa montagem teatral para atração, né, dos idosos, ele foi criado já no dia 21, né, dias antes do fato, e vem numa sequência em que ele prepara um telefone para utilizar neste crime e prepara o pós-crime também, porque o telefone utilizado efetivamente como verdadeiro dele na época desse período crítico, ele some dias depois, né, sob pretexto de um acidente. É entregue um novo aparelho telefone com dados já manipulados, né, com backups adulterados e alterados, para dar um ar de legitimidade àquelas informações, né? Ou seja, o fato iniciado no dia 24 vem a conhecimento só no dia 27, com um enredo criado por ele previamente de que a Silvana havia se acidentado e que inclusive os pais haviam se deslocado a Serra Gaúcha em busca da filha, e prepara também o ambiente, né? As pessoas próximas, era essa informação disseminada, não, ela se acidentou e está bem, né? E ao mesmo tempo, de posse do aparelho da vítima, a gente conseguiu fazer esses cruzamentos e colocar essa precisão, né? Porque a gente buscou essas âncoras digitais para mostrar que, na verdade, a vítima não estava fora da região e que os locais eles eram concomitantes, tanto da vítima quanto do suspeito. E por transcorrer esse período, né, esses dias fundamentais, e também com esse dificultador, digamos assim, de pessoas que entendem de tecnologia da informação, é que se verificou depois de algum tempo que muitos dados foram apagados. Muitos vestígios e informações importantes foram apagadas. A própria desvinculação deste programa de clonagem de voz, ela ocorreu durante a investigação, porque eles haviam preparado o pré, né? De certa forma, o acusado havia preparado esse pré, e depois disso pessoas ajudaram ele, né, a apagar vestígios após o fato. Então a gente teve essa dificuldade e mesmo assim conseguiu juntar elementos suficientes, né, para conseguir a renovação da prisão temporária dele, depois a conversão em prisão preventiva e hoje remeteu o inquérito com esse indiciamento. E é relevante isso, né, do ponto de vista da investigação, porque ao momento que tu perde um período introdutório inicial, ali as primeiras 24 horas, né, cada dia que passa
se torna mais difícil reconstruir essa cena, reconstruir esse quebra-cabeças, né? Então essa nossa corrida, ela foi justamente por isso, porque a partir do momento da mudança da linha investigativa, como o delegado Ernesto falou, e criação da força-tarefa no dia 3, né, um volume muito grande de dados foi buscado, foi preservado e vem sendo analisado, né? Ainda é importante ressaltar isso, a gente não conseguiu esgotar todo o conteúdo, ainda há conteúdo a ser analisado e será analisado, né? Mas a gente tinha uma exigência legal, um prazo legal, e o inquérito precisava ser remetido para que o Ministério Público analisasse e denunciasse, né, se assim entender. Mas só ressaltar essa manipulação de dados que também dificultou muito, né, a construção e por isso, né, a complexidade dessa investigação. Com relação à localização dos corpos, nós sabemos que isso é muito importante, é crucial, é importante para todos e principalmente para a família. Contudo, embora nós tenhamos projetado enormes esforços para encontrar, né, esses corpos, os corpos das vítimas, nós não conseguimos localizá-los, mas isso não significa que com a remessa do inquérito as buscas estão encerradas. Nós continuamos, então, como o delegado Diego referiu, ainda analisando dados e claro, sempre que surgirem novos indícios de que esses corpos possam estar localizados em algum local, nós iremos verificar de forma ativa. Inclusive, hoje ainda estamos envidando esforços no local e esses esforços continuarão sempre que surgirem novos indícios de que esses corpos possam ser localizados, pois sabemos da importância disso, enfim, para todos e principalmente para a família. E claro, nós estamos remetendo um inquérito com indiciamento por feminicídio e duplo homicídio. A ausência dos corpos não impede esse indiciamento, tampouco a condenação. Inclusive, nós temos, então, conforme verificado em perícias, nós temos amostras de sangue, tanto da Silvana quanto do Isaíl, na casa da Silvana. Então, mesmo que os corpos não tenham ainda sido encontrados, isso não nos impede tanto o indiciamento quanto, posteriormente, a denúncia pelo Ministério Público, inclusive a condenação do indiciado. Pessoal, então, eu sei que vocês conhecem bem o caso, acompanharam desde o começo. Isso foi uma linha geral da investigação, para não ficar muito extenso. Então, agora eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês tirem as suas dúvidas. Agora é a hora. Todas aquelas perguntas que vocês queriam fazer, aquelas dúvidas que ainda persistiam, esse é o momento de sanar. Então, a palavra fica à disposição para perguntas, para que a gente possa, então, esclarecer eventuais dúvidas que permanecem ainda com vocês. Lá. Tem um café. Olá, boa tarde. A Vanessa Felipe da Record. É difícil, né, assimilar a linha do tempo assim de primeira, então até peço desculpas se a pergunta possa soar um pouco repetitiva, tá? Mas algumas dúvidas que eu fiquei. Em que horário vocês estimam que a Silvana foi morta? E só confirmando, ela foi morta dentro da casa dela, né? Mesma pergunta em relação ao seu Isaíl, em que horário mais ou menos ele foi morto, e também confirmando foi morto dentro da casa da Silvana, com aquele enredo ali de problema elétrico, se bem entendi, né? Fiquei com dúvida da dona Dalmira. Dona Dalmira foi morta na casa do casal, não na casa da Silvana. Essas colocações eu queria esclarecer. E em relação aos corpos, não no sentido de encontrá-los, mas como vocês imaginam que eles
saíram da casa tanto da Silvana quanto da casa da dona Dalmira, se é que a dona Dalmira foi morta na casa do casal. Foi o Fox vermelho, foi o tempo todo o Fox vermelho. E se vocês têm alguma ideia de para onde, se vocês acham que esses corpos foram levados para o mesmo lugar ou se estão em locais diferentes. Então, assim, onde morreram, em que locais e como saíram das casas esses corpos, né? Já que vocês fizeram perícia lá e não encontraram corpos lá. Como saíram esses corpos de lá? Obrigada. Bom, como foi dito, né? Nesse horário, então sábado, por volta de 9h28, o veículo da Silvana ingressa na casa dela e nesse momento o celular dela conecta na rede Wi-Fi. Nesse momento, o celular vinculado ao Cristiano estava também conectado à rede Wi-Fi da casa dela. Então nós temos uma concomitância aqui de conexões que colocam então esse telefone do Cristiano e o da Silvana no mesmo local e horário. O Fox vermelho retorna por volta de 23h32 e sai por volta de 23h45. Então, nós concluímos que a Silvana foi morta na casa dela dentro desse período de tempo, entre 21 e 28, que foi o horário que ela ingressou na casa e lá estava o telefone celular vinculado ao Cristiano. Então foi entre 9h28 e 23h45, que é quando esse Fox vermelho sai da casa da Silvana e ambos os telefones, tanto da Silvana quanto do Cristiano, desconectam da rede Wi-Fi. O senhor Isaíu, ele ingressa na residência da Silvana por volta de 16h28 do domingo, dia 25, e ele está lá com o Cristiano. Eles inicialmente, então, se deslocam para esse quadro de luz localizado junto à grade da casa e logo em seguida se direcionam para a parte posterior da casa. Permanecem juntos lá pelo menos até 16h48, que é quando somente o Cristiano sai da casa. Então, o senhor Isaíu não foi mais visto desde esse dia e horário. Então nós concluímos que o senhor Isaíu, cujo sangue foi encontrado na casa da Silvana, foi morto dentro desse período de tempo, entre 16h28 e 16h48. Ainda conforme aquele enredo criado com frases para a clonagem de voz, nós observamos que foi criado uma espécie de teatro para que o Cristiano pudesse entrar na casa da Dalmira. Se nós observarmos os textos formulados, criados, é possível observar que a senhora Dalmira foi orientada a permitir o ingresso do Cristiano na casa, inclusive destacando o que deveria ser buscado na casa, ferramentas, fios, e inclusive dizendo aonde estariam essas ferramentas. Tudo isso para convencer a senhora Dalmira a permitir que o Cristiano ingressasse na casa, porque isso não era uma situação comum. Havia inclusive uma animosidade entre o casal e o Cristiano, tendo em vista a criação do filho da Silvana e do Cristiano. Então nós concluímos que nesse momento, no ingresso do Cristiano na casa da Dalmira, onde somente ela se encontrava, que foi então cometido o homicídio. Com relação à retirada de corpos, nós concluímos que eles foram retirados da casa da Silvana,
tanto a Silvana quanto o Isaíl durante a madrugada do dia 26, quando o Fox vermelho retorna à casa por volta de 3h09 da madrugada, e sai da casa por volta de 13h47 do dia 26. Nesse momento, então, como nós concluímos que tanto o Isaíl quanto a Silvana foram mortos na casa da Silvana, o retorno do Fox, que permanece lá por volta de 30 minutos, os corpos foram retirados do meio deste veículo. O corpo da Dalmira. A Dalmira, nós acreditamos que, como o Cristiano permaneceu com as chaves de ambas as residências, tanto da Dalmira e do Isaíl, ele possuía as chaves e controles de acesso, bem como da casa da Silvana. Em algum momento posterior, ele retirou o corpo da senhora Dalmira da casa. Como o Fox também? Nós não concluímos isso não foi concluído no inquérito. Como foi dito, nós envidamos esforços, né, para realizar a localização desses corpos com o auxílio dos bombeiros, cães, a polícia civil, com equipes, buscaram diversos locais, contudo não foi possível localizá-los. Obrigada. Tudo bem, boa tarde, Eduardo da Band. Eu gostaria que os senhores explicassem quem são as outras 5 pessoas que foram indiciadas e a participação delas, especialmente a esposa do policial militar e o irmão dele, o que eles sabiam sobre o crime, o que foi falado, por gentileza. Obrigado. Então, em relação aos demais atores aí do caso, realmente a gente identificou que a esposa do autor, ela participou ativamente, ao que tudo indica, no pós-crime, né, manipulando dados e conduzindo depoimentos, inclusive. Então, o indiciamento dela, ele será, né, por essa fraude processual, né, por participação no falso testemunho, né, embora seja um crime de mão própria, admite a participação. Tem também a questão do furto na residência, né, uma conduta totalmente incompatível com uma pessoa supostamente desaparecida e que deve voltar. A gente verificou que ambos dirigiram à casa da vítima e de lá retiraram 2 aparelhos televisores, né, apropriando-se dele, levando com uma desculpa de que seria pro entretenimento do menor. Então ela responderá também por este crime. E também neste contexto, essa associação que se desenvolveu, né, entre os atores, nos levou a crer que ela seria uma peça fundamental e participaria realmente de uma associação criminosa com esse objetivo, né, de fraudar os elementos, né. Ela temos indicativos de que ela excluiu contas, removeu credenciais de aplicativos, inclusive o próprio aplicativo de clonagem de voz foi descredenciado no momento em que o autor já estava preso, né? Então ela tinha conhecimento desse aplicativo e realizou o descredenciamento para tentar encobrir essa evidência. Em relação ao irmão mais um detalhe, ela também está respondendo por ocultação de cadáver, né? Porque a gente entende que neste pós-crime ela montou este contexto e facilitou, né, para que os cadáveres fossem ocultados. O irmão, então, participa também neste contexto da fraude processual, né, retirando HD de DVR, né, para encobrir os rastros, né, deste autor, e também na ocultação, né, dos cadáveres. Inclusive, eles somem em período crítico ali e os próprios familiares ficam sem contato com ambos por cerca de 13 horas, né? O que nos leva a crer, e também somado ao fato do DNA deste indiciado ter sido encontrado junto ao telefone da vítima, né, nos leva a crer que ele tenha participado nessa ocultação e também por essa associação responderá então por essa associação criminosa. Temos também a mãe do suspeito, que concorre nessa fraude, né, permitindo essa retirada do HD, né, e manipulando mensagens coordenadamente para que dados fossem apagados, para que conteúdo fosse removido, né, respondendo também por fraude processual.
e associação criminosa. Temos a mãe, que seria a sogra do principal suspeito, né, do agora indiciado, por fraude processual também, nessa ação coordenada de apagar vestígios, né, encobrir os rastros, e também por associação criminosa. E temos também esse amigo próximo da vítima, que tinha conhecimento de informática, concorreu nessa fraude estabelecida, né, nessa limpeza de evidências, apagando conteúdos, mentiu para nós, né, na fase policial. Nós conseguimos comprovar que a fala em relação ao Cristiano foi orquestrada e organizada pela esposa, né, isso aí está documentado. Então ele responde pelo falso testemunho, responde pela fraude processual e responde também por essa associação criminosa. Delegado, boa tarde, Jonas Campos, da RBS TV. Por gentileza, a investigação apontou quais motivações para essa barbaridade? Jonas, muito obrigado. Com relação à motivação, como a gente já comentou em outras vezes, a motivação é bem clara. A motivação parte de uma tensão existente entre a Silvana e o Cristiano em razão da educação do filho. E isso fica bem comprovado durante toda a nossa investigação, além dos depoimentos que nós conseguimos angariar e formalizar durante a investigação. Nós temos ainda outros elementos, especialmente uma mensagem de áudio que a Silvana manda para uma amiga, que até tem um pedacinho do texto ali, que diz, ela refere, né, que está tendo muita dificuldade, etc e tal, com relação a questões com o filho dela. Ela comenta que o filho voltou da casa do Cristiano com problemas, né, intestinais em razão do consumo de substâncias com lactose e passou mal depois que retornou, e ela disse que ela estava cansada e que ela ia procurar um advogado para tomar as medidas necessárias com relação a essa conduta, né, inclusive para a retirada da guarda dele. A gente sabe, eu já comentei inclusive para vocês, que logo em seguida, no mesmo mês antes do desaparecimento dela, ela entra em contato com o Conselho Tutelar, né, que no nosso ver é o começo da primeira, né, movimentação dela com relação a tomar providências para a retirada da guarda do menino, e isso desencadeia, claro, uma série de efeitos que acabaram culminando com a morte dela, conforme a gente demonstrou. Também é importante dizer que temos mensagens que apontam, né, que o Cristiano estava muito incomodado no começo do mês de janeiro com relação a essas dificuldades que, segundo ele, ela apresentava, e em determinado, ele comentando, mandando uma mensagem para a esposa, ele fala no final da mensagem: agora minha paciência acabou. Isso no começo de janeiro, dia 2 de janeiro, dando clara demonstração que ele ia partir para outras medidas essas que a gente acabou de ver quais foram, que resultaram na morte de toda essa família, infelizmente. Delegado Letícia Mendes, da Rádio Gaúcha, a minha dúvida é em relação à motivação para os pais, né? Se realmente seria a mesma motivação da Silvana, né? Se é essa questão desse desentendimento entre eles, ou poderia haver uma outra motivação. E também em relação a esse planejamento. Essas outras pessoas não têm envolvimento no planejamento. Vocês entendem que eles agem só posteriormente, e a ocultação dos cadáveres, eles agem junto também ou não? Isso ficou um pouco confuso para mim, esse ponto. Vamos lá. Desculpa, foi a primeira pergunta mesmo? Eu fiquei passando. A primeira pergunta foi em relação à motivação para matar os pais. Isso. Tá, exato. Desculpa, eu estava com mil coisas na cabeça. Com relação aos pais da Silvana, nós conseguimos verificar e entendemos e concluímos que, na verdade, eles, apesar de todo o arcabouço que o Cristiano construiu para tentar dissuadi-los, né, e fazer eles crerem que a Silvana estava bem, inclusive gravando mensagens e passando mensagens de áudio clonadas, né, criadas com um aplicativo de inteligência artificial, eles não aceitaram, eles não sucumbiram e não conseguiam crer que isso estava, não conseguiam entender o que estava acontecendo, queriam saber do paradeiro da filha, e eles sempre tinham dentro deles aquela convicção de que o Cristiano tinha feito alguma coisa contra eles. Tanto é demonstrado que eles comentaram, né, quando estiveram na delegacia para registrar a ocorrência,
que eles não estavam satisfeitos com já toda aquela criação daquele ardil para demonstrar que foi um acidente de trânsito, que ela estava tudo bem com ela. Eles não aceitaram e sempre suspeitavam de que o Cristiano tinha um dedo nessa história. Então eles foram na delegacia, conversaram com um policial militar que estava ali na frente da delegacia, e ainda comentaram para ele que suspeitavam, né, que o Cristiano tinha feito alguma coisa para ela. Então, a nossa convicção é que ele efetivamente matou os pais da Silvana, né, o casal, para encobrir os rastros do crime, porque ele seria um elo fraco dentro dessa versão que ele criou, que ele planejou para oferecer como uma justificativa para o desaparecimento da Silvana. Eles efetivamente não aceitaram e insistiram de que alguma coisa havia acontecido com ela, conheciam a filha como é natural, como deve ser esperado dos pais, e não sucumbiram a todo essa criação deles, né, culminando infelizmente na morte deles para encobrimento, como foi ali uma das qualificadoras para encobrimento do crime anterior. Eu só queria reforçar a segunda pergunta em relação aos demais envolvidos. Se eles têm envolvimento no planejamento, na ocultação dos cadáveres, queria deixar isso mais claro. Não, o que a gente apurou, o delegado Diego até falou, nós não conseguimos verificar e não encontramos subsídios de que eles tenham, né, efetuado participação antes, né, no planejamento, porque se tivesse feito a participação durante o planejamento, estariam indiciados também, né, pelos crimes de feminicídio e homicídio como partícipes. A materialização da conduta deles foi no sentido mais de encobrir, com exceção ali do Wagner e também da questão da Milena, né, com relação a planejamentos ali para ocultação e dissuasão para ocultação. As demais condutas foram todas no sentido de tentar isentar o Cristiano, né, daquela conduta e daquela suspeita que recaía sobre ele. Quem? Aqui, delegado. Aqui, boa tarde, Jaime da GBC de Canoas. Eu queria questionar sobre a criança. O filho do casal estava com quem quando a Silvana sumiu? Ficou com quem nesse período da investigação até o Cristiano ser preso? E agora tá com quem? Já que a avó por parte materna morreu e a avó por parte de pai é indiciada. Tá bom, vamos lá. Com relação à criança, interessante tua pergunta, vem mais um detalhe à nossa mente agora que diz respeito especificamente ao álibi. Todo o álibi foi criado em torno de acontecimentos da noite do dia 24, especialmente envolvendo a figura da criança. Na verdade, a gente concluiu e a gente consegue comprovar isso através da nossa investigação, que a criança ficou em casa sozinha durante a madrugada, enquanto o Cristiano fazia, entre aspas, as correrias para ir até a casa da Silvana, buscar todos aqueles vídeos ali que são mostrados, aqueles horários ali que o Cristiano estava na rua enquanto a criança estava sozinha dentro de casa. E a gente comprova isso porque em determinado momento da nossa investigação nós conseguimos verificar que tem uma mensagem dele pro pai perguntando: o pai, onde tu estás, né? Algo assim, onde tu tá? E ele manda ele liga, bom, pode falar. Na verdade, durante a madrugada, eles criam esse enredo de uma noite gamer, né? A esposa do autor sai com amigos, né, por um determinado estabelecimento. O pai ficaria com o menor. E essa foi a justificativa que ele apresentou para essa madrugada. Só que durante essa investigação, realmente a gente consegue localizar uma chamada de áudio pro pai, do menino pro pai, depois seguida de uma chamada de vídeo, também não atendida, um áudio em resposta do pai pro filho, perguntando: e aí, qual é que é? Seguido de uma ligação de vídeo, né? Se de fato eles estivessem juntos no mesmo imóvel, não haveria razão nenhuma pro menor sozinho, né? E desculpe meu equívoco, a gente iniciou ele também pelo abandono de capaz, que deixa uma criança menor sozinha numa casa de alguém que possui, além de uma arma funcional, outras duas armas, né? E o menor também faz uma ligação de vídeo para madrasta, né? Ou seja, o menor possivelmente até em sofrimento ali,
ali, sozinho, liga pro pai, o pai não atende, manda uma mensagem perguntando para ele e depois eles fazem uma chamada de vídeo de aproximadamente 1 minuto. Então o menor ele fica sozinho durante essa madrugada. No outro dia ele está nesse âmbito familiar com o pai, com a madrasta e outros familiares, né? Há algumas ausências também documentadas e comprovadas do Cristiano, colocando ele, como eu disse, né, com base nessas âncoras digitais que a gente consegue demonstrar no inquérito em locais diversos. E depois ele retorna para casa já às 7 da noite, né? E a partir daí sim fica com o menor. Outro dia ele trabalha e acaba que depois da prisão o menor está aos cuidados da avó materna, da avó paterna, desculpe. Inclusive, o áudio que ele manda tem o valor de tempo que estava perguntando. Exatamente, eu esqueci desse detalhe, né? O áudio que o pai manda pro filho perguntando, e aí meu, qual é que é? Se escuta nitidamente um barulho de vento na janela, ou seja, ele estava em deslocamento, né? E não em casa como ele quis fazer crer. E ele chega em casa efetivamente na madrugada, a janela pegou. Exato, ele retorna para casa só, segundo disse a esposa e as testemunhas, quando eles retornaram desse estabelecimento às 4h15, mais ou menos, eles disseram não, ele já estava em casa. Mas a gente percebe, localiza depois a Milena questionando ele, onde ele estava, né? E ele retornando para casa efetivamente às 5 e pouco, mais ou menos 5h15, salvo engano, né? E durante esse período também a gente conseguiu localizar fragmentos de uma busca desenfreada nela por aquele aplicativo Find Me, né? E assim, inúmeras buscas querendo saber onde é que ele estava, ou seja, nem ela sabia, né, onde ele estava. A motivação do crime é a desavença entre os dois em relação à criação da criança. Mas a criança vinha relatando para a mãe, há indícios disso, de problemas com o pai, de problemas com a madrasta. Essa relação entre eles, pai, filho e madrasta, era saudável? Tudo indica que a relação, o conflito não era em relação à criança com o pai, mas sim a forma como o pai geria esse poder familiar, né? Tanto que nesse áudio que o diretor comentou, a discussão se deu em torno de um cuidado alimentar que ele não teve, ou seja, ele teria dado brigadeiro para a criança e a criança no dia seguinte teria apresentado problemas gástricos, enfim. Então o conflito vinha em relação à forma de cuidados com esse menor, que não propriamente uma quebra de relação entre pai e filho. Só um minutinho. Então, delegados, eu gostaria de perguntar aos senhores com relação àquele ponto em que o delegado Ernesto ali apontou que o celular do Cristiano e o celular da Silvana se encontraram em algum momento na frente do estabelecimento onde ele trabalhava naquela madrugada e ali foram feitas postagens. Nesse local, nesse estabelecimento, que eu imagino ser um prédio público, e aí os senhores me corrijam se eu estiver enganado, e inclusive, né, se ele teve alguma facilitação por parte da equipe de onde ele trabalha e se por acaso nesse local havia alguma câmera, algum indício que pudesse mostrar ele mexendo no celular, enfim. Bom, essa geolocalização, então, no dia 26, por volta de 23h48, no horário que ele estava trabalhando, né, de serviço. Com certeza nós não concluímos por nenhuma participação, facilitação, enfim, da instituição na qual ele presta serviço, no qual ele trabalha. Isso em nenhum momento foi aventado nem verificado. Com relação a câmeras de monitoramento, nós coletamos imagens, só que não são todos os locais que gravam, né, por um longo período, né, muitas câmeras nós verificamos que gravavam apenas por alguns dias, alguns 24 horas, algumas armazenavam 3 dias, outras são só câmeras que gravam imagem, que fornecem imagens ao vivo, né, então essa foi uma dificuldade que nós tivemos na investigação também. Porém, nós temos uma concomitância nesse momento, né, de localização do celular da Silvana. É uma geolocalização, né, então é um dado preciso, é a longitude e latitude, num horário
em que o Cristiano estava prestando serviço, na cidade que ele prestava serviço. Então não há dúvidas de que era ele que manipulava esse celular em frente ao local de trabalho dele. Boa tarde, Pamela, da Zero Hora. Eu acho que o que mais surpreende é o indiciamento da sogra e da mãe do Cristiano. Eu gostaria que vocês, por favor, retomassem, né, por quais crimes elas foram indiciadas e o nome delas, que até então não foi referido. Depois eu tenho uma outra pergunta, por favor. Certo. Com relação a nomes, nós preferimos não falar agora, né, tendo em vista a lei de abuso de autoridade, né, então nós vamos preservar isso nessa entrevista. Com relação aos indiciamentos, né, pela fraude processual, o que acontece? Nós realizamos busca e apreensão na casa dessas pessoas, foram apreendidos celulares, né, esses celulares foram periciados, né, dados foram extraídos, processados e analisados pela Polícia Civil, e nós concluímos que tanto a mãe do Cristiano quanto a mãe da esposa do Cristiano, elas conversaram e combinaram de apagar mensagens que estavam trocando. Elas conversavam sobre os fatos acontecidos, sobre o que havia acontecido, e em determinado momento elas combinam de apagar as mensagens que estavam trocando. Ademais, a mãe do Cristiano, ela possui câmeras de monitoramento na casa dela. E essas câmeras possuem um dispositivo de armazenamento, um aparelho DVR, né? E nós observamos que no dia 29 de janeiro, o irmão do Cristiano vai até a casa da mãe e lá retira o HD de dentro desse aparelho DVR. Esse aparelho DVR que armazenava as imagens da casa da mãe dele. A casa da mãe dele é um local sensível, pois ele é muito próximo tanto da casa da Silvana quanto da casa do Isael e da Dalmira, bem como da casa do próprio Cristiano. Então, com certeza ali haviam imagens de interesse para a investigação e eles sabiam disso, então trataram de retirar esse HD que armazenava essas imagens. Nós observamos que o aparelho DVR ele registrou a retirada do HD e momentos depois nós observamos que a mãe do Cristiano e o irmão do Cristiano questiona o irmão do Cristiano o que ele havia feito com o DVR, pois o DVR estava emitindo sons sonoros, né, sons de erro. Isso minutos depois nós verificamos que o HD foi retirado, então o HD passou a emitir sons devido à retirada desse HD. Então a fraude processual tanto das duas genitoras, no caso, foi por causa dessa combinação que elas tiveram de apagar mensagens quando falavam sobre os fatos. Só mais uma, por favor. Em que momento todos esses outros envolvidos, fora o Cristiano, claro, tiveram ciência de que ele tinha cometido esses crimes? Como que se deu a comunicação do Cristiano e esses 5 indiciados? Que momento eles começaram a cobertar isso? Bom, nós apreendemos celulares de todos, né? E nós observamos que, principalmente, logo após os fatos, por volta do dia 27, 28, mensagens começaram a ser apagadas dos celulares. Contas de nuvem foram trocadas e contas antigas foram apagadas e manipuladas. Então, nós verificamos que logo após o cometimento dos crimes, né, entre os dias 24 e 25, todos aqueles atores que orbitaram esses fatos, né, o feminicídio e o homicídio, tomaram um rumo que nos indicam que passaram a saber o que havia acontecido desde o início, logo no início, após os fatos.
Aqui, delegado. Boa tarde, Jonathan, Record TV. Existe algo com relação à investigação que se obteve também de depoimentos de policiais militares que estiveram acompanhados de Cristiano, algo que eles perceberam de incomum, atitude suspeita dele, quem sabe, após o desaparecimento da Silvana, porque, como vocês disseram, existiam indícios de que ele circulou com o próprio celular dela. E o outro ponto é com relação à característica do crime. Vocês conseguiram obter nas mensagens de voz, nos indícios, nos elementos obtidos, que havia um desprezo com relação a Silvana, típico de um feminicídio, a própria forma como se referiam a ela, por gentileza. Certo. Bom, nós ouvimos como testemunha colegas do Cristiano, né, colegas policiais militares que tiveram contato com ele logo após os fatos, né, logo após o dia 25, né, e sim, esses policiais ouvidos como testemunhas relataram principalmente que ele, principalmente depois, né, no dia 27 de janeiro, quando ele estava prestando serviço, ele estava extremamente nervoso, inclusive parecia estar medicado para conter o nervosismo, e nos foi relatado que o comportamento dele foi, levando em consideração que ele é um policial militar, o comportamento dele foi atípico, pois nós sabemos que, enfim, policiais, quando passam por algum tipo de problema como esse, como exemplo, um desaparecimento de um familiar, mesmo que seja uma ex-esposa, era a mãe do filho dele, né? Policiais, em geral, costumam acionar a sua rede de apoio, que são outros policiais, colegas policiais. Contudo, o Cristiano não acionou essa rede, mesmo sabendo que a esposa estava desaparecida e, posteriormente, os ex-sogros também estavam desaparecidos. Em nenhum momento ele buscou essa rede de apoio, inclusive chamou a atenção dos colegas dele esse fato, né, dele não ter comunicado, né, esses colegas sobre os fatos e, enfim, pedido ajuda. E uma testemunha, inclusive, relatou que conversou com ele, ficou sabendo por terceiros o que estava acontecendo e buscou conversar com ele, perguntar se ele precisava de apoio. Ele negou, disse que não precisava e, inclusive, falou que não precisava, pois a Polícia Civil já estava, de alguma forma, tratando disso. E, de forma espontânea ainda, relatou que não se surpreenderia se em determinado momento fosse preso preventivamente por triplo homicídio qualificado. Isso ele falou de forma espontânea pouco tempo depois dos desaparecimentos. Qual era a questão do caráter típico, né, de feminicídio, do desprezo à condição da Silvana? Certo. Nós temos um áudio, né, nós observamos em relação ao comportamento, né, do casal ali, do tratamento com o filho, que a partir de meados de maio, junho de 2025, começaram a haver problemas, né, com relação a essa guarda compartilhada da criança, né? Eles começaram a ter discussões e isso veio de uma crescente que se desenvolveu principalmente até dezembro, quando nós observamos que houve então uma ruptura mais forte, né, dessa relação. E já no dia então 2 de janeiro, né, nós obtivemos que foi enviado esse áudio ele foi enviado pelo Cristiano para a sua esposa, e ele se refere, dali dias que conversou então com a, entre aspas, megera, e que ela havia, então a Silvana havia relatado a ele
que a criança estava com muitos problemas estomacais, enfim, e que isso teria se dado devido à alimentação que teria sido fornecida pelo Cristiano no final de semana que havia ficado com a criança, e que no final de semana posterior ele não poderia buscar a criança, não poderia ficar com a criança. Ele relata nesse áudio que então tiveram uma briga intensa, e ao final do áudio então ele diz: acabou a minha paciência. Então isso foi dia 2 de janeiro, e então conforme nós apuramos, no dia 24 de janeiro, então ele comete esse feminicídio motivado então por essa, digamos, raiva que ele ficou da Silvana devido a essa... Sim, nós conversamos com diversas testemunhas que nos relataram ocorrerem ameaças à Silvana, né? Ameaças proferidas pelo Cristiano, tendo em vista essa guarda, né? Que não estava bem, digamos assim, delimitada, né? Então o Cristiano proferia ameaças para a Silvana. Não, e complementando ali que em relação àquele dia, né, o colega dele de guarnição relatou que, de fato, naquele dia de serviço ele passou boa parte do turno com o celular, né, e de forma constante, manipulando e ouvindo áudio, né, então possivelmente ele estava já manipulando esse conteúdo do telefone, vendo eventualmente o que poderia lhe prejudicar. E quanto à questão do feminicídio, sim, a gente percebe no contexto da investigação um padrão de controle do autor sobre a vítima, né? Ele possuía senhas de Wi-Fi dela, possuía senhas das câmeras de segurança da própria casa da vítima, possuía senha do e-mail, né, que era vinculado ao mercado da família, no caso, e tinha, assim, nos pareceu durante toda essa investigação, esse controle que ele detinha, né, esse controle, um controle, de certa forma, obcecado por ela, né, vários stalkers, enfim, exatamente, quase uma postura doentia em relação a essa forma de querer gerir, né, a vida da própria vítima. Então, somado com esses relatos de ameaças e de conflitos, a gente percebe que sim, teve uma conotação de feminicídio também na execução deste crime. Geandro, da Rádio Guaíba, boa tarde a todos. A minha pergunta é se existe alguma hipótese da polícia com o que possa ter sido feito com os corpos e como é que seguem as buscas também a esses corpos das vítimas. Então, ao longo desta investigação, vieram muitas informações, né, sobre onde os corpos poderiam estar, como ele teria levado ou dado cabo realmente ao crime, né, e todas essas diligências, essas informações foram verificadas, né, inúmeras diligências, várias cidades do estado, né, então nenhuma informação foi descartada, todas foram verificadas no litoral, na serra, na região metropolitana. Mas, de fato, a gente não conseguiu até então, né, uma localização precisa. Os pontos de maior interesse, inclusive, apontavam para uma região rural de Gravataí. E ali foram feitas buscas, inclusive, com cães e com apoio dos bombeiros, né? Mas, em relação a este desdobramento do crime, ainda não temos nada de mais concreto para poder afirmar que se foi realmente enterrado em um poço, como surgiu em determinado momento, se foi colocado em algum rio, enfim, ainda não temos, porque houve um tempo para a preparação do pós-crime, né? E isso nos prejudicou bastante. Entre uma busca por uma pessoa supostamente desaparecida e já reaparecida, né? Porque havia informações de que ela havia desaparecido, mas já havia feito contato, que havia sido um simples acidente, que ela estava bem. Então, esse direcionamento da ação policial para localizar pessoas na serra que estavam desaparecidas e cujos pais, né, haviam ido ao encontro da filha,
família, né? Esse espaço temporal nos prejudicou por conta desse armazenamento de imagens, por exemplo. A gente fez busca nos cercamentos, enfim, e nas câmeras no entorno, mas algumas gravavam apenas 24 horas, né, 48 horas, e a gente já havia transcorrido ali 3, 4 dias. Então, isso aí nos prejudicou e nos impede hoje de dizer, né, com mais precisão também, onde possam estar os corpos, né? A gente está buscando, a gente continua com as buscas, como o delegado Ernesto mencionou, hoje mesmo estamos em diligência, né, verificando uma nova informação, mas ainda não há como afirmar, né, qual foi exatamente o destino e a forma de ocultação deste cadáver. Boa tarde, delegados. Diego Nunes, do G1. A polícia tem alguma suspeita de como foram cometidos esses crimes? Se foi por arma de fogo, por arma branca? Na verdade, essa constatação, ela não é possível pela ausência dos corpos, exatamente saber qual foi o instrumento ou o meio empregado para efetivar a morte. O que a gente consegue deduzir e afirmar para vocês é que pelos achados do perito lá no local do crime, que não havia respingos de sangue, né, com padrão de uso de arma branca ou de uso de arma de fogo, a hipótese que mais se ajusta a esse caso seria de uma asfixia, provavelmente por esganadura. Então o que a gente acredita é que o autor ele tem uma compleição física forte, ele é alto, as vítimas todos, né, são pessoas de média estatura, né, 2 idosos inclusive. Seria muito fácil para ele fazer o sufocamento deles, asfixia por sufocamento ou por esganadura, e essa tenha sido a provável forma com que ele efetivou, né, a morte dos 3. Então a gente tem esse achado do sangue, que não é um respingo, é um gotejamento, né? Não foi em razão de uma perfuração, nada que tivesse espirrado. Então, a probabilidade é que o asfixiado ele tenha caído no chão e batido, né? E cortado a boca de alguma forma, ter gotejado esse sangue. Enfim, esses detalhes a gente não consegue efetivamente afirmar pela ausência dos corpos, mas não houve barulho, não houve luta corporal, né? O perito não vislumbrou luta corporal, desalinhamento, nada que chamasse a atenção dele que pudesse atestar isso. Por isso, toda a nossa conclusão é nesse sentido, que a morte foi feita ali efetivamente de uma maneira silenciosa, né? Provavelmente quando eles entraram na casa, houve, né, ele os pegou, né, um de cada vez por emboscada ali, traição por trás, e efetuou a asfixia mecânica deles, causando a morte. Boa tarde, delegados. Aqui é Henrique, da Rádio Bandeirantes. Talvez os principais pontos que não foram esclarecidos da investigação sejam o Fox vermelho e os corpos. Há possibilidade de que tenha uma ligação direta entre o sumiço dos corpos e também desse veículo? E, por último, tem algum paradeiro, o paradeiro final desse veículo, depois de ser visto nas câmeras? Qual foi? Não sabemos. Com relação ao Fox, nós realizamos diversas e variadas diligências para tentar localizar esse veículo, e efetivamente ele não foi localizado, e hoje vocês conseguiram entender a real importância que esse veículo possui para todo o crime. Ele, podemos dizer que foi o veículo utilizado para a retirada dos corpos nesses ambientes ali, nesses 2 dias, conforme vocês viram no cenário. Então, provavelmente, né, com a divulgação ali do Fox lá no início das investigações, eles provavelmente tomaram, né, o cuidado, tendo em vista todos os cuidados que eles apresentaram durante a investigação de esconder evidências. Provavelmente o Fox tenha sido uma das formas, né, um dos elementos que eles consumiram, né, porque o Fox efetivamente não foi localizado até o presente momento. Temos, né, imagens, né, o que a gente tem, o que é interessante, que também não comentamos, numa das extrações de uma nuvem escondida, né, que era do Cristiano, nós localizamos fotos dele com o veículo Fox,
igual ao das imagens. Esse veículo a gente não conseguiu localizar, não sabemos que veículo é, mas efetivamente ele tirou fotos. Essas fotos estão acostadas estavam escondidas essas fotos, inclusive na nuvem escondida dele. Acreditamos que provavelmente seja um veículo que ele possuísse, né, e que não estava no nome dele, e que ele pode ter descartado, né, picado, entregue para alguém, desmanchado, escondido, ou até, eu acho que a tua outra pergunta, pode até ter sido consumido junto com os corpos. Essa possibilidade existe, né, de ter sido jogado num leito de água e ter sido afundado junto com os corpos dentro. Então, infelizmente, conseguimos entender que o Fox foi importante na execução do crime, mas até por causa dessa importância ele foi descartado, assim como os outros elementos, conforme o padrão de procedimento da família toda em ocultar evidências e dificultar o trabalho da Polícia Civil. Boa tarde, eu sou o Santiago da Rádio Caiçara, Rede Pampa de Comunicação. Eu queria saber o seguinte, quanto tempo mais ou menos ele planejou esse crime e se realmente ele foi a única pessoa que planejou, já que os familiares só têm evidências depois do crime, né? Se ele foi o único que planejou e quanto tempo antes de cometer? Olha, o que a gente consegue verificar é que ele já vinha, né, com essa dificuldade. Ele coloca aquele áudio ali, a gente vê que ele cria os telefones celulares ali, os telefones celulares que foram utilizados para praticar o crime. Eu não sei se a Vanessa acho que perguntou, não sei se ficou bem claro, ele tinha 3 telefones celulares que ele foi alternando para dificultar o trabalho da polícia, né? 2 iPhone e um outro com Android, e inclusive ele consome esses telefones, né, para que a gente não localizasse, e nos entrega no dia do cumprimento do mandado um telefone que foi criado posteriormente, já com esse objetivo, com elementos que ele baixou da nuvem e que não nos serviriam para nada, né, teoricamente para investigação policial. Então a gente acha que pelo menos um mês, né, 30 dias antes, já existem evidências de que ele começou a raciocinar e elocubrar acerca da prática desse crime. E, de fato, não há elementos de que outras pessoas tenham participado até o presente momento da execução, mas também podemos verificar, e vocês também podem verificar, que pelo modus operandi dele de matar um de cada vez em momentos diferentes, fica fácil, né, uma pessoa que eu falei com a compleição física dele, carregar os corpos para dentro do carro e efetivar, né, a ocultação, né, sem maiores problemas no nosso ponto de vista. De novo, a Vanessa, só acho que a gente não abordou isso. Se algum de vocês, delegados, pudesse relatar um pouco a respeito do perfil do Cristiano, né? Eu sei que nas 3 vezes em que ele teve a oportunidade de falar enquanto suspeito, ele não falou, mas com tudo que vocês viram, mensagens, tudo que ele fez, as provas que vocês têm, colegas, depoimentos de colegas, traçar um pouco o perfil do Cristiano, né? Até porque não se preocupou nem um pouco com o filho de 9 anos, que agora vai ser uma criança que vai ter que ter muito apoio psicológico, né? O perfil do Cristiano, por favor. Olha, falar do perfil do Cristiano requer conhecimentos técnicos. Efetivamente, eu não possuo esses conhecimentos técnicos para conseguir definir para vocês o perfil. Nós tivemos pouco contato com ele, em que pese as 4 vezes que ele esteve na delegacia. O que podemos dizer é que ele esteve todas as vezes lá muito tranquilo. Vocês podem ver até nas imagens, ele sempre se comportou de uma forma tranquila quando foi até a delegacia. Então podemos ver, né, concluir por isso que ele é uma pessoa fria, que ele é uma pessoa tranquila, né? Numa situação dessas, era para minimamente demonstrar, né, preocupação, nervosismo, ansiedade, e isso em nenhum momento transpareceu. As poucas vezes que a gente conversou e que não eram ligadas ao assunto, que quando a gente efetivamente iria tratar das oitivas, ele não aceitava conversar.
Então, definir o Cristiano, a gente não consegue definir por questões técnicas legais. Mas o que a gente pode dizer é que a Silvana, sim, a vítima, naquele áudio que a gente comenta ali, ela diz em determinado momento que ela inclusive fez diversas pesquisas na internet com relação a perfis, né? E que ela concluiu, aí não palavras minhas, palavras dela, que ele era um psicopata, é isso, né? Que ele era um psicopata, um maquiavélico, por tudo que ele fazia com ela e a forma com que ele se comportava frente às relações sociais que ela participava e que acabavam vinculando as condutas entre eles. Delegados Diego do G1 novamente. Nós temos 6 indiciados, sendo que um já foi preso preventivamente, né, possível autor dos fatos. A gente pode ter novidades em relação aos outros indiciados, pedidos de prisão preventiva, algo nesse sentido? Nós efetivamente representamos pela prisão dos outros. Na mesma ocasião que nós representamos pela prisão preventiva do Cristiano, nós representamos pela prisão das outras pessoas ali, com exceção do amigo, né? Representamos o caso do irmão e da esposa, porque entendemos que os elementos com relação a eles eram elementos mais robustos, que procuraram, né, de certa forma, auxiliar no pós-crime ali e prejudicar o trabalho da Polícia Civil, mas infelizmente a Justiça entendeu que não havia necessidade, né, para a segregação deles no atual estágio da investigação policial, né, que já estava se encaminhando para o final. Esse indeferimento foi objeto de um recurso do Ministério Público, haja vista que o promotor também se resignou com a decisão, e esse recurso foi também analisado ainda essa semana? Foi essa semana, né? Nessa semana, pelo Tribunal de Justiça, o qual manteve, então, a mesma decisão do juiz de primeiro grau, indeferindo a prisão preventiva dos outros dois. Acho que não é mais pergunta. Não é mais. Muito obrigado a todos. Não há mais perguntas.